Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar a todos que comparecem nesse nosso encontro com o intuito de participar desse início desse tema no tribunal, integridade pública, tema palpitante, atual e que já há tempos deveria estar sendo tratado com a importância que lhe reveste. Quero ressaltar um agradecimento à colaboração dos nossos palestrantes, doutor Norberto, doutor Vinícius, participação preciosa para nós, o tribunal, cujos conhecimentos sobre o tema e de vulto nos serão como se um presente para nós neste evento. O tema, de um modo geral, e no contexto público, a integridade, todos sabemos, consiste na responsabilização objetiva das pessoas jurídicas e de seus agentes por atos contrários à administração pública ou ao interesse público. Na verdade, como eu disse anteriormente, é um tema de relevância tal que não precisaríamos ou já deveríamos ter feito como nação, como país, ter feito o que estamos fazendo agora, dando os primeiros passos, em face da verdadeira base, da verdadeira sustentação para uma administração pública voltada exclusivamente para a integridade, com todos os seus componentes, para preservar o interesse público. No âmbito do Poder Executivo, esse tema é objeto do Decreto 8.420, de 2015, especificamente voltado para a área de licitações e contratos administrativos, que é no seio de todos os poderes, especificamente do Executivo, a parte da administração mais sensível ao tema que ora estamos tratando. E esse decreto regulamentou a Lei 12.846 de 2013, a chamada Lei Anticorrupção. Repito mais uma vez, em 2013, o Brasil produziu uma lei que já deveria ter sido feito há tempos, ou talvez nem precisasse de uma lei tão específica, se a nossa formação como país, como povo, como nação, tivesse sempre imbuída da observação de tais preceitos para que sequer precisássemos de norma. Mas não é assim, e que bom que estamos dando os primeiros passos. No referido decreto, adotou-se a denominação Programa de Integridade para o conjunto de normas práticas de combate a fraudes, corrupção e desvios dos agentes públicos,
que permitissem a prevalência de interesses privados sobre o interesse público. Práticas internacionalmente conhecidas como ações de compliance. Veja que o tema, no seu âmago, é uma prática que se integra a toda a sociedade livre e desenvolvida, da qual o nosso país faz parte. Um assunto de normatização recente no Poder Judiciário, por isso que eu disse as palavras anteriormente, porque, embora ainda bem que estamos dando o início, mas já poderíamos estar tomando essas providências há mais tempo. Mas é a partir de agora. E o tribunal, e no âmbito do tribunal, a política de integridade está sendo encetada, está trazida a lume através da Resolução 4 de 13 de julho de 2020, que define princípios e diretrizes para o nosso programa de integridade, que será brevemente publicado e coordenado por equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica. Então, esse evento, esse encontro, que ora estamos abrindo, como que inaugura, dá os primeiros passos para o conjunto de ações relativas à integridade na casa. Integridade como disseminação do pensamento na casa. E, para início, o foco de hoje, o tema principal para a formulação da política é a ética. Ética, uma das bases para a implementação da cultura imprescindível de priorização do interesse público, legitimador da existência de instituições como a nossa. Desde a antiguidade, todos nós sabemos, a ética sempre é um norte que todo cidadão, no mínimo, ele deverá observar no seu dia a dia. Então, que bom que nós estejamos dando hoje os primeiros passos para a disseminação dessas práticas e o fazendo através dos ensinamentos dos dois palestrantes que, com preciosa colaboração, com certeza, na tarde de hoje, vai nos brindar com visões que, com certeza, calarão fundo no nosso sentimento, o sentimento de todos que estarão presentes nesse evento, despertando, em última análise, em cada um de nós, servidores, a necessidade de observar sempre, cada vez mais, as práticas boas para a integridade. Assim, antes de passar a palavra para a continuidade, eu quero aproveitar para agradecer o empenho do diretor da Escola de Formação Judiciária do nosso tribunal, o desembargador Jorge Lopes Leite, um dos baluartes da Justiça do Distrito Federal e, com toda certeza, um dos que mais se entusiasmam em difundirmos, divulgarmos a prática do que hoje vamos tratar. Quero também agradecer
a Secretaria da Escola de Formação Judiciária e a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica para a realização do evento, que revela uma vez mais, a condição e a capacidade dos servidores de todos os órgãos do tribunal, e especificamente esses que eu acabei de dizer e que estão à frente deste precioso evento. Então, eu agradeço a presença de todos que comparecem para, com suas presenças, abrilhantar e prestigiar esse evento que, pela sua própria natureza, com certeza, é de relevante brilho. Muito obrigado e passo a palavra ao desembargador Cruz Macedo, o mediador. Muito obrigado. Presidente, agradecemos muito a participação de Vossa Excelência, muito importante, nesse relevante evento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, patrocinado pela Escola da Magistratura. Peço ao cerimonial, então, para continuar com os trabalhos. Renovando os agradecimentos a Vossa Excelência. Convicções são cárceres. Nietzsche. Saúdo o excelentíssimo desembargador Romeu Gonzaga, presidente dessa casa, como também o desembargador Cruz Macedo. Um especial e cordial cumprimento ao Dr. Márcio Evangelista, que me convidou a estar aqui hoje neste evento, nesse importante evento, e também a todos que nos acompanham e abrilhantam este evento. Boa tarde. Boa tarde. Me proponho hoje a trabalhar com a questão da ética, a ética e a integridade. Quando falamos em ética e integridade, elas avizinham-se, elas andam juntas no mesmo caminho. Portanto, não há como falar em integridade sem falar de ética. E o desembargador Romeu foi bem pontual. Isso nem deveria estar na agenda, né? Já deveria ser uma praxis desde os primórdios da humanidade. E sempre foi algo que esteve nas agendas, mas talvez enquanto teoria, porque enquanto povo, enquanto cultura, deveríamos ter isso na praxis, encarnada a questão da ética e da integridade nas nossas ações, tanto profissionais quanto pessoais. Vou compartilhar a minha tela para ser mais preciso em alguns momentos da minha fala e que todos possam também acompanhá-la. Nascemos partindo. E se nascemos partindo, isso significa que somos homens e mulheres que estão em um constante vir a ser. Não estamos prontos, não estamos acabados. E por isso, falar da ética também é algo que não está pronto, não está definido e acabado. Tanto é que hoje, nesta tarde, estamos aqui discutindo tal temática, ligada à integridade. E isso acompanha o ser humano desde os primórdios. Mas sempre é bom relembrar, sempre é bom recomeçar a trabalhar com estas questões que, por sua vez, passam desapercebidas. E acontece que, talvez, com o tempo, muitas coisas possam ir se perdendo em meio ao vento, em meio ao ar. E a ética não é algo que pode estar perdida, estar apagada, estar nublada em nossas ações. A ética deve estar presente, muito bem colocada no nosso dia a dia. Portanto, uma vida não refletida não merece ser vivida. Sócrates. Diante dessa máxima é que inicio a minha fala tratando de modo bem específico da ética. E nós, enquanto seres humanos,
temos a dádiva da reflexão. Pensar, todos pensam. Agora, refletir, que vem do verbo latino reflectere, olhar detidamente sobre as coisas, repensar, são poucas as pessoas. E penso eu que nós hoje, aqui, somos privilegiados. Esta casa é privilegiada ao trazer à baia da discussão tão esmerado tema, não só para o tribunal, mas também para todo o ser humano. Por quê? Porque nós não podemos ser justos se nós não formos humanos, se nós não formos seres de relação. Por sermos seres de relação, sermos homens e mulheres que interagem, é neste momento que a ética se faz presente, a integridade se faz presente, porque somos seres de relação. Se fôssemos apolíticos, no dizer aristotélico, do zoon politikon, nós não precisaríamos da convivência e muito menos da ética. Mas como somos seres que se relacionam, seres por excelência dotados de inteligência, é que nós precisamos tratar também da ética como um contributo para que sejamos mais eficazes em nossas atividades profissionais e pessoais. A ética, muitas das vezes, passa a ser daquelas coisas que todo mundo sabe, mas que não são fáceis de explicar. E há uma confusão, inclusive conceitual, entre ética e moral. Ser ético vai além de simplesmente cumprir determinadas regras e normas. O saber ético, ele incumbe-se de estudar a ação humana. Portanto, o objeto de estudo da ética é a conduta humana, os hábitos e os costumes, o que eu diria ser a moral. Portanto, o objeto de estudo da ética é a moral através dos seus hábitos, costumes, normas. A ética, ela estuda as relações entre o indivíduo e seu contexto, o contexto em que ele está inserido. Poderíamos dizer o Zeitgeist. Cada povo, cada época possui a sua verdade. Possui a sua verdade que vai se transformando. Por isso, no meu exórdio eu falava, convicções são cárceres. Nós não podemos atrelar as convicções a um cárcere. As convicções são importantes, mas não podem ser um cárcere que nos aprisiona. Por isso, a importância da ética enquanto uma reflexão sobre o agir humano. Aí teremos sucesso nos nossos empreendimentos, inclusive jurídicos. Uma pergunta, portanto, que nós poderíamos fazer: seria a ética a capacidade de ação autônoma de um indivíduo que se encontra enredado nas tramas de um contexto moral? Sem a ética, seria possível a autonomia dos indivíduos? Ou seríamos meros seres mecanizados pelas normas? A ética, com certeza, transcende o saber. A ética, ela também está atrelada ao fazer, à praxis, ao exemplo, à conduta de cada cidadão. Penso que nós temos uma enquete a esse respeito e que foi, com certeza, baseada nestas duas perguntas. E quando nós tivermos o resultado da enquete, nós vamos então projetar aqui em tela para pensarmos se é importante ou não essa capacidade autônoma para os indivíduos, sendo que a ética é, de fato, um contributo para essa autonomia, para essa emancipação dos indivíduos. Sem a ética... Oi? Desculpa, doutor Norberto, era só para saber se o senhor gostaria que eu disponibilizasse a enquete nesse momento.
Pode ser, por gentileza, querida. Nós temos uma enquete, vamos ver o resultado dela. Então, nós vemos, ainda não teve o resultado. Nós disponibilizamos agora, professor, a gente pode dar um minuto aí para os participantes, para eles... Ok, né? Sim. Já estamos tendo aqui as respostas, inclusive avassaladora, né? Bem rápida, e com certeza a ética vai ser, com certeza, esse contributo para a autonomia dos indivíduos. Caso contrário, seríamos meros repetidores de normas. Questão essa que, creio, não está presente no tribunal nesta casa. Nesta casa se vive a ética, tanto é que se vive e que está sempre sendo repensada, que é este evento, por exemplo. E como o desembargador Romeu Gonzaga havia falado no início, algo que sempre deveria estar em nossas ações. Diante dessa enquete, que já temos mais de 64% aí das pessoas anuando essa ideia, nós podemos dar continuidade, então. Sem a ética, podemos dizer que, de fato, nós seríamos meros repetidores de ideias. E que não há a possibilidade de mudança. Porque a ética é uma reflexão sobre a conduta humana. Na medida em que a moral coletiva tende a ser o quê? Uma força externa coercitiva, conservadora e mantenedora da tradição. A ética nos possibilita a reflexão sobre essa tradição, para que de fato sejamos mais justos, tenhamos a possibilidade de aproximarmos-nos cada vez mais da justiça. Sem a ética, não há a efetiva realização do indivíduo, não há diferenciação entre as pessoas, não há possibilidade de exercer o seu Dasein, esse ser que está aí no mundo. E nós não estamos simplesmente, como diz Martin Heidegger, jogados no mundo. Nós temos que ter uma existência autêntica e não inautêntica. E essa existência autêntica requer ética. Requer ética nessa vida social, nesse ser social que somos. Portanto, nós temos que não repetir mecanicamente os padrões, os estereótipos morais já consagrados. Fazer o que a coletividade diz ser correto ou não. A ética, ela é uma ética do coletivo. A ética, ela é e está acima do individual, das individualidades. Não se nega o individual, mas quando se fala em ética, no tribunal, no poder público, e se fala em integridade, pensa-se na coletividade, pensa-se no social, nesta questão. Diante disso, a ética é mais que dever. É mais que teoria ou discurso. A ética é uma praxis, e praxis humana, direcionada a nós, homens e mulheres. Aquele que muito conhece e pouco pratica em ética não pode ser chamado de prudente ou virtuoso, o frônimos aristotélico, pelo simples fato de conhecer. E mais ainda, a ética, para os gregos, ela está ligada ao conhecimento, mas também à praxis. Aquele que muito conhece deve dar o exemplo, deve ser o primeiro. Caso contrário, não seríamos prudentes, não seríamos íntegros. Por isso, devemos saber que o terreno da ética ele é pantanoso. Pantanoso, complexo, mas não impossível de ser vivido, de ser vivenciado aonde eu atuo, principalmente no poder público, em um tribunal, onde se prima por algo que é o baluarte do direito, a justiça. E a justiça, ela também trabalha com vidas. E as vidas são aquelas que se relacionam
E desses relacionamentos é que surgem os conflitos. E desses conflitos nós precisamos tomar as decisões corretas, nos aproximarmos da verdade, como os grandes homens da civilização ocidental. Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, depois na modernidade, Immanuel Kant, Rousseau, Humboldt, tantos outros pensadores que trouxeram a reflexão acerca da ética. E aqui eu quero citar Immanuel Kant. Além do seu conhecido imperativo categórico, ele tem uma frase, uma máxima, que eu acho que é muito atual, embora tenha sido escrita, tenha sido conhecida no século XVIII. As coisas deveriam ter preço. Os homens, valores. Hoje, as coisas têm valores e os homens, preço. Algo pesado, mas algo muito atual. E aí é que vem a importância de trabalharmos com a questão da ética para reavivarmos os valores. Não há uma crise de valores. Não há uma crise de valores, mas há uma confusão de valores diante de um mundo imagético que nos bombardeia constantemente com informações que não geram formação. Portanto, a ética na antiguidade e na modernidade. Nós temos aqui dois fatores que merecem ser tratados. Primeiro, um pouco da conotação da ética na antiguidade e, por conseguinte, da ética na modernidade. Os gregos sempre subordinaram a ética às ideias de felicidade, à eudaimonia, ao desejo do homem de realizar o bem, este bem comum. Por isso Aristóteles dizia pontualmente que nós somos um zoon politikon, homens e mulheres por excelência que convivem e que são políticos por excelência. Só que não basta viver em comunidade, em uma koinonia. Deve-se viver bem, com vistas à felicidade. Portanto, a ética, ela pauta-se pela felicidade. A eudaimonia dentro de uma koinonia da comunidade. O que acontece, por exemplo, nesta casa, nesta sagrada casa. Nós temos aqui a busca da ética com vistas ao bem comum, ao bem maior. Daqui, desta reflexão, surge a grande tarefa, o grande imperativo, dominar as paixões, dominar os vícios que constantemente estão a bater nas nossas portas. E nós somos tentados pelas paixões, pelos vícios. E se nós não tivermos o governo de si, que é nutrir o caráter, nutrir os valores, nós não seremos governados por nós mesmos. Nós seremos governados por tudo aquilo que é exterior ao nosso ser e que talvez esteja simplesmente fazendo rupturas na nossa existência. A vida ética é a vida que vale a pena ser vivida. Hoje, muitos se perguntam, qual é a vida que vale a pena ser vivida? A vida que vale a pena ser vivida é aquela vida que está sendo basilada no caráter, nos princípios e não na permissividade, onde tudo é permitido ou ainda caindo no relativismo. Tudo é relativo ao que eu penso. Não. Quando eu falo em ética, quando eu falo em integridade, eu falo em coletividade. Eu falo no outro, na importância do outro e, conseguinte, por mim mesmo. Já na modernidade, nós notamos que a felicidade e a ética não são pensadas nos termos dos clássicos gregos. O que vale, a partir da modernidade, é a eficácia, a técnica, o consumo, a competição estéril e a razão instrumental.
E essa nova forma de ver a felicidade, ela está levando os homens à ruína. A eficácia é importante. A técnica é importante. Vejam, se não tivéssemos a técnica, a tecnologia, hoje não poderíamos estar aqui. O consumo é importante, precisamos consumir. A competição é importante. A razão é importante, mas não uma razão instrumental que só busca fins. No dizer habermasiano, a razão instrumental, ela instrumentaliza as ideias, ela é fria, ela é calculista. Nós devemos ter uma razão comunicativa, e a ética é comunicativa. Devemos ter uma competição? Sim, uma competição sadia, visando um bem maior, e não uma competição estéril, que vai corroendo as relações humanas. Se nós não prestarmos a devida atenção a estas questões, nós cairemos em uma tensão, mas não uma tensão que vai criar um novo modo de pensar e de agir. Nós vamos cair em uma tentação de permanecer na linearidade. E quem vive e pensa a ética não pode ficar na linearidade. Quem pensa a ética e vive a ética vai além do dado, além do que é exposto. Ele pratica, ele vivencia, ele internaliza. E aí nós temos uma pergunta que poderia ter vários desdobramentos. Ser ou não ser ético? Eis o nosso desafio. Dentro do tribunal, dentro desta casa e também dentro do nosso microcosmos. Ser ou não ser ético? E eu posso afirmar que ser ético é formidável. Ser ético é algo que vale a pena. Por quê? Rui Barbosa, grande patrono do direito, ele tem uma máxima que vale a pena ser relembrada. De tanto ver triunfar as nulidades, o homem chega a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Então, vale a pena ser ético ou não? Vale a pena ser ético, para que as nulidades não triunfem, para que nós não tenhamos a vergonha de sermos éticos, e sim a alegria de pautarmos pela integridade, de sermos íntegros, de sermos os pilares desta casa, deste tribunal, os pilares lá aonde nós atuamos, seja como profissional, seja como cidadão. E esse é o grande desafio que nos impõe. Para que a ética, ela deve ser internalizada, ela deve ser vivida. E para que a ética seja internalizada, seja vivida, de fato, nós não podemos ser marionetes, conduzidos. Aí vem aquela pergunta feita na enquete. Será que sem a ética poderemos ter autonomia, emancipação? Sem a ética, seremos marionetes. Sem a ética, perderemos o brilho, a sensatez de podermos viver a ética como ela deve ser vivida. É importante saber fazer, mas também saber ser. E aqui é o binômio. Aqui é a tensão criadora entre o fazer e o saber ser. Devemos saber, devemos ter as normas sagradas, as regras, os estatutos, mas, além disso, devemos internalizá-los para sabermos sermos pessoas, e não simplesmente seres coisificados. Nós não podemos passar pela coisificação do ser. Nós devemos ir além. Nós somos pessoas e não coisas. Eis o desafio para a vivência da ética. Diante disso, temos a certeza que não basta conhecer, não basta ter um código de ética, não basta ter um estatuto, faz-se necessário agir.
faz-se necessário a compreensão. Por quê? Porque pensar, todos pensam. Essa é uma característica de todo ser humano. Agora, refletir, nem todos refletem. Porque, às vezes, a reflexão vai me levar a questões nevrálgicas. E estas questões nevrálgicas podem causar desconforto, dor. E as pessoas parecem que hoje não querem sentir dor, não querem sentir desconforto, pelo simples fato de pensar em si mesmas. O nosso desafio, a nossa característica de ser humano não é ficar ensimesmado. A nossa característica é de um ser protestante, um ser que protesta, um ser que ousa saber. Citando aqui o lema do iluminismo alemão, sapere aude. Nós todos temos esse anseio. Não podemos nos deixar abater por questões míseras de vícios que acabam tirando o brilho, o encantamento de uma vivência ética. E repito, a ética deve ser uma reflexão. Desde um ponto de vista filosófico, a ética é uma reflexão sobre o agir humano. E aí a grande pergunta: eu reflito sobre a minha ação enquanto servidor do tribunal? Eu reflito sobre a minha ação enquanto magistrado? Eu reflito sobre a minha ação enquanto cidadão? Ou eu apenas sou como folha seca levada pelo vento e vai para onde as coisas dizem mais para o meu ganho? Isso é algo sério e que deve ser repensado por todos nós. Por isso, a reflexão, para que não sejamos meros reprodutores, para que tenhamos a vivência, a internalização desse código de ética, desse projeto de integridade tão caro aqui para esta casa. Com esse conjunto de ações que estão sendo tomadas e que este evento está proporcionando este primeiro momento. E penso também que o professor Vinícius, nós não viemos aqui ensinar ninguém, e sim viemos provocar a reflexão, provocar a uma nova atitude, para sermos homens e mulheres novos, homens e mulheres que alicerçam o seu agir na ética, na integridade, para que não corramos o risco de nos perdermos em meio a tanta parafernália que acaba nos tirando o gosto, o desejo, o augúrio de podermos ser éticos. Diante dessas colocações, podemos afirmar que a ética do coletivo está acima da ética individual. E o tribunal, com certeza, inabalável, com toda a sua expertise, está trabalhando com a ideia do coletivo. Por isso, esse conjunto de ações. E isso é importantíssimo. Vejam, numa tarde de quinta-feira, nós somos os escolhidos para estarmos aqui, discutindo temática tão importante, porque nós fazemos parte do coletivo e queremos entender os princípios éticos para depois colocarmos em prática. E a questão repousa na ideia da koinonia. Koinonia é a comunidade. O tribunal, ele é uma koinonia. E que visa a integridade. E que visa a justiça. Portanto, busca o bem comum. E não o bem individual que pode estar sendo pretendido por poucos seres que só recaem na sua individualidade. O imperativo ético, ele não pode recair no eterno retorno do mesmo. A ética não pode ser
a ideia do eterno retorno do mesmo. O eterno retorno do mesmo deve nos levar não à mesmice, mas deve nos levar propriamente à construção, à retomada de novos princípios, em uma nova época, onde a ética geme como em dor de parto, pedindo para ser compreendida e vivida. E que a ética não caia em modismo, mas que a ética seja vivida. Que a ética seja internalizada. Caso contrário, estaremos no eterno retorno do mesmo. E seremos infelizes, seremos, como diz Wilhelm von Humboldt, fundador da Universidade de Berlim, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele chama do Fachidiot, é o especialista idiota. Nós todos que aqui estamos, muitos de nós somos especialistas, mas nós não somos idiotas, como diz Wilhelm von Humboldt, porque hoje nós estamos aqui discutindo. Esta casa, com seus pilares sagrados, está gerando um conjunto de ações para discutirmos a questão ética, da integridade pública. Somos especialistas, mas com consciência. E mais do que consciência, sabemos dialogar através de uma razão comunicativa, que vai nos brindar, com certeza, com elementos significativos para vivermos a ética. E dentro desta questão toda, nós temos que pensar que a ética, ela é integridade, e ainda mais dentro da esfera jurídica. A ética prima, ela clama por integridade. E essa integridade, ela tem que ser vivenciada. Essa integridade, ela tem que estar presente no nosso dia a dia. A gente tem que estar revisitando os nossos conceitos, para não cairmos no ledo engano de que sabemos o que é ética. Será que precisamos um webinário para falar de ética? A ética está aí? Ledo engano. Nós precisamos sempre estar revisitando esses conceitos basilares da vida humana, da dignidade humana. E isso é ética. Essa reflexão sobre a minha conduta, sobre a minha ação. E não só na esfera profissional, mas na esfera de cidadão. E a ética, no contexto filosófico, ela é essa reflexão. E todos nós, enquanto seres humanos, devemos refletir para não sermos pensados. Devemos refletir para não sermos pensados e sermos mecanizados. Porque tem que fazer. Não. Devemos viver e não simplesmente fazer. E o tempo urge. E o tempo passa. E nós não podemos deixar para amanhã, para depois, a reflexão sobre a ética, sobre a integridade pública. O tempo urge e pede uma tomada de decisão, pede uma praxis, para que não sejamos essas pessoas que não pautam-se pelos valores. Pessoas que não têm o governo de si, que são conduzidas, manipuladas em nome do ter e não do ser. E o tempo passa. E o tempo, ao passar, pode também fazer com que a nossa vida passe rápida demais. E que a nossa vida não seja o modelo, não seja o exemplo. E muitas pessoas, não serão poucas, dirão: sempre parece impossível. É impossível viver isso que o professor Norberto está dizendo. O professor Norberto é um neferibato. O que é um neferibato? Aquele que vive no mundo das nuvens. Ou seja, o professor Norberto é um filósofo. E como filósofo,
Parece que ele vive num mundo suprassensível. A realidade não é essa, professor Norberto. A realidade é essa, sim. Pode parecer impossível até ser feito. E o impossível não é um fato. O impossível é uma criação das mentes pequenas. O impossível não é um fato. E nós podemos fazer acontecer a ética, a sua internalização. Por isso, nós não passaremos desapercebidos. Teremos o nosso papel no mundo. Nós não seremos simplesmente espectadores, mas seremos atores, protagonistas de uma nova história, de um novo momento, onde se vive, de fato, a ética. Portanto, eu quero agradecer imensamente o convite que me foi dado, não só o convite que me fora dado, mas este momento de estar aqui com vocês e poder discutir esta temática tão importante que é a integridade pública, tendo como base a questão ética. E que tenho certeza que o professor Vinícius, meu colega, vai agora trazer muitas questões práticas e vai fazer a concatenação das nossas ideias. Muito obrigado. Professor Norberto, agradecemos muito a participação do senhor nessa primeira parte do debate, que muito nos impressionou pela forma como o senhor cuida do tema, com profundidade, mas de maneira que as pessoas percebem com facilidade, certamente vão refletir sobre o tema. Então, gostei muito da colocação do senhor de que não basta saber, é preciso saber ser pessoa, é preciso ter atitude, é preciso ter ação. Nesse campo da integridade pública, para os servidores, nós temos todo um rol de deveres e obrigações no Estatuto dos Servidores. Então, todas aquelas obrigações, aqueles deveres a serem cumpridos, a serem observados, de se comportarem de maneira compatível com a moralidade pública, de tratar com humanidade as pessoas. Mas se não houver essa conexão com a ética de que o senhor falou, com essa ética, com esse valor pessoal, com esse valor corporativo, né? Com esse valor, no nosso caso, institucional, não se poderá alcançar os objetivos. Nós temos, professor, alguns comentários, algumas perguntas que nós podemos já colocar para o senhor, até para que haja um pequeno espaço entre a próxima palestra, sem prejuízo de que o senhor continue no debate. Uma pergunta do Alfredo Sebastião Silveira Valente. Podemos atribuir os inúmeros desvios éticos que vimos acompanhando no país desde sempre a uma cultura que vem sendo arraigada desde os primórdios, desde a colonização? Temos uma herança baseada em condutas pouco republicanas? O senhor prefere que eu já faça a próxima pergunta ou prefere respondê-la? Eu já prefiro responder, desembargador Cruz. Okay? Acho que uma pergunta bem interessante, uma pergunta que deve passar no imaginário de muitas pessoas. Eu penso que eu vou um pouco além ainda das origens do Brasil. Eu vou me reportar à Grécia Antiga, lá no início da polis, a comunidade, a sociedade,
Desde lá, embora se tenha grandes discussões sobre a questão ética, desde lá já se havia desvios. E esses desvios parecem que vieram se reproduzindo até os dias de hoje. E esses desvios acabam sendo como uma patologia. Uma patologia que merece ser tratada. Talvez não tenha uma cura, como ainda estamos procurando essa vacina, a cura para o coronavírus, para essa pandemia que assola a humanidade como um todo, tão drástica, inclusive aqui no nosso país. Nós ainda não descobrimos uma vacina, por exemplo, para a corrupção. E eu vejo que ela é uma patologia. Assim como o diabetes, quem é diabético ainda não foi detectada a cura, mas ele pode conviver e bem com essa doença. E aí eu acho que há uma cultura do jeitinho brasileiro, do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, que assola os brasileiros desde os primórdios. A cultura do jeitinho brasileiro, ou falar em um conceito sociológico, a cultura do homem cordial. Esse homem que confunde o público com o privado. E que pensa que o público é o privado, e é dele, sendo que o público não é dele. O público é da coletividade. E por isso, esse público deve estar acima do meu individual. Mais alguma pergunta, desembargador? Então, professor, temos diversas perguntas, mas vamos fazer uma seleção. Certamente, como foi anunciado, encaminharemos as demais. Claro que o tempo não permite responder a todas, para uma posterior resposta. Temos uma pergunta aqui, professor, da Luciana Tessina. Qual o caminho para vivenciar a ética na prática concreta singular, a partir dos princípios gerais apresentados pelo senhor na sua palestra? Quem faz a pergunta? A Luciana Tessina. Luciana, obrigado pela pergunta. Uma pergunta bem prática, né? Dentro da empiria, dentro da experiência do dia a dia. Eu penso que, primeiramente, nós devemos ter bem claro o que é ética. E a ética aqui que eu venho propondo, desde um ponto de vista filosófico, seria esta reflexão sobre a minha conduta. Muitos de nós, às vezes, agem mecanicamente, sem ter uma devida reflexão sobre a sua ação. É muito importante fazer a reflexão, mas uma reflexão antes da ação e não depois da ação. Depois da ação já é algo maior ainda. Se puder fazer antes da ação. Ah, professor, então qualquer tomada de atitude tem que parar, vamos pensar, refletir? Não é bem assim, mas você deve já trabalhar com isso antes de tomar uma decisão. Porque a decisão tomada, ela já afeta muitas coisas. E aí depois vai se tornar um problema maior. Então, eu penso, na minha humilde consideração, que nós podemos, primeiramente, entender a ética, o que é ética, e procurá-la internalizada no dia a dia, a partir das pequenas coisas. Não é um trabalho de elefante, mas um trabalho de formiguinha, aos poucos, e internalizando, ir vivendo isso como algo que faz parte da minha vida. Pois não, professor. Temos também comentários elogiando a palestra do senhor, a ideia de reflexão sobre os temas, cumprimentando ao tribunal, também o servidor também fazendo crítica no sentido de que há que se observar a ética desde a alta administração, embargadores, juízes, até todos os servidores, que realmente concordo inteiramente no sentido de integralidade, esse sentido que o senhor trouxe, que é um sentido de inteiro. Não se tem a ética como meio termo.
Então, se tem a ética, mais ou menos, o senhor colocou muito bem que é preciso ter uma atitude, uma ação, e uma ação correta. Outras também manifestações da Lilian. Achou interessante essa abordagem da ética como força motriz de mudanças e reposicionamento sobre o que está aí, como força de transformação social das velhas práticas. E eu deixo essa pergunta como sendo a derradeira, porque temos que prosseguir e as demais serão encaminhadas ao senhor. Ok, obrigado. Essa última pergunta, ela acho que vem trazer uma reflexão sobre uma questão, digamos assim, pedagógica. Quando eu digo uma questão pedagógica, é no sentido de nós podermos entender o que é a ética e criarmos uma nova cultura. Uma cultura que venha combater essa velha forma, essa velha opinião que se tem sobre todas as coisas. E ainda de pensar que nada é possível mudar, sendo que de fato é possível a mudança. Onde há uma vontade, há um caminho. E se nós temos a vontade, nós temos o caminho, por que não fazermos? Porque dói a cabeça refletir, nós não podemos ter medo da reflexão e nem medo do embate, com o devido respeito, com a devida colaboração. E aí eu finalizo com algo que eu costumo dizer. Não basta ser inteligente, temos que ser gente. Obrigado, desembargador. Pois não, muito obrigado, professor Norberto. E agora penso que já prosseguimos, consultando o cerimonial, mas acredito que prosseguimos com a palestra do professor Vinícius Martins. Muito bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, desembargador Cruz Macedo. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a todos, a figura do desembargador Cruz Macedo e também o nosso presidente, o desembargador Romeu Gonzaga. Eu gostaria também de cumprimentar os servidores da escola que tão diligentemente organizaram esse evento, um evento tão bacana. Eu gostaria de cumprimentar o professor Norberto, que tive a grata oportunidade de conhecer também durante a organização desse evento e que, com muita alegria, nos apresenta aí essa mistura incrível de erudição e, ao mesmo tempo, simplicidade na exposição, não é? Eu sou um professor de Direito e, como fui apresentado aqui, mas nos últimos anos eu me especializei na questão do compliance da integridade e pela Fundação Dom Cabral, que é uma das instituições que me abriga, eu nos últimos anos tenho trabalhado na implantação, no aprimoramento, na efetivação de programas de integridade, tanto no setor público como no setor privado. No setor público, especialmente, o tema é um tema relativamente novo. Começamos a falar sobre integridade no Brasil no setor público há cerca de 3 anos. Começamos a falar sobre compliance no Brasil com mais ênfase na última década. Então é um tema ainda novo, um tema candente, um tema que suscita muitos questionamentos, suscita muitas dúvidas. E a minha proposta aqui hoje, nessa breve exposição, é apresentar um pouco dessa experiência, esclarecer algumas dúvidas que envolvem o tema do compliance, da integridade e falar um pouco dos desafios que a cultura da integridade tem apresentado, né? Isso com base no repertório de experiências que eu venho colhendo. Eu gostaria de iniciar, então, compartilhando a minha tela, compartilhando a minha apresentação com vocês e conseguem ver todos? Sim. Sim, professor. Muito bem.
O tema da integridade é um tema que nasce a partir do enfoque ou da percepção da corrupção como um grande problema brasileiro. Uma pesquisa famosa do Datafolha, datada aí de 2015, indica que a população aponta a corrupção como um dos principais ou o principal problema brasileiro, na frente, inclusive, de questões como saúde e educação. Uma pesquisa recente do Fórum Econômico Mundial, de 2018, estima que mais de 2% do PIB dos países integrantes do G20 ele é perdido, ele vai para o ralo por conta de corrupção, uma riqueza inestimável. E é muito curioso pensar que a corrupção não é apontada apenas como um problema principal no Brasil. Uma pesquisa recente divulgada pela OCDE, os países aí que compõem o bloco da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apontam a corrupção como um problema central. A corrupção, sem dúvida, é um problema candente. A corrupção gera desigualdade, a corrupção drena riqueza, a corrupção gera desconfiança nas instituições. Então é muito importante que pensemos, que elaboremos estratégias para o combate à corrupção. Mas de que corrupção nós estamos falando? Né? Qual é a corrupção que se quer combater? Eu aponto aqui que a corrupção é uma expressão polissêmica, não é uma expressão unívoca. Nós não temos um único sentido para tratar de corrupção. Nesse slide, eu apresento a vocês alguns dos vários sentidos que a corrupção pode ter em matéria jurídica. Né? Corrupção não só como o suborno ou a aceitação da propina, mas a corrupção em suas várias dimensões. A corrupção como desvio de finalidade, a corrupção como a busca de interesses privados na administração, a corrupção como excesso de poder, enfim, a corrupção em suas várias nuances é considerada um problema central para todos nós. E para isso, o ordenamento jurídico pensa ou elabora algumas estratégias diferentes para combater essa corrupção que nos assola, que nos aflige. A pequena corrupção do dia a dia, a corrupção cotidiana, que a gente combate por educação ou impondo multas, como as multas de trânsito, agora recentemente com a imposição do uso obrigatório de máscaras nas ruas, né? Nós temos a imposição de multas pela violação desse dever sanitário. Nós temos a corrupção mediana, que é a corrupção praticada pelas empresas, muito comumente, né, falseando, por exemplo, dados da folha de pagamentos. Então, aquela corrupção antiga de se mascarar dados para receber um auxílio ou ser beneficiário de um programa social. E a grande corrupção que assola o Estado brasileiro no campo das licitações e dos contratos administrativos, como bem disse o desembargador Gonzaga Neiva no início desse evento, a corrupção no campo político-eleitoral e a corrupção no setor privado, que seriam as fraudes para prejudicar consumidores, prejudicar concorrentes, as fraudes corporativas. Né? Então, temos um cenário bem vasto de corrupção e o ordenamento jurídico ele sugere que tenhamos mecanismos para enfrentar de maneira diferente essa corrupção. Ou seja, o enfrentamento da corrupção, seja da pequena corrupção, da média corrupção ou da grande corrupção, ele deve se dar de modo distinto, com a utilização de estratégias distintas. O que mudou no Brasil nos últimos anos em matéria de combate à corrupção? Quais são as inovações que nos alcançam no sentido de falar que estamos entrando num novo estágio de combate à corrupção? A corrupção ela sempre foi combatida no âmbito pessoal. A
corrupção vista como uma ação pessoal e combatida a partir de uma visão normalmente criminal ou voltada a uma conduta específica. Hoje, o que nós temos observado, e eu já vou voltar com o compartilhamento da tela, eu tirei, as pessoas estão comentando que meus slides caíram, não, eu só tirei mesmo. O que nós vamos notar nos últimos anos é que o ordenamento jurídico ele vai dirigir suas estratégias de combate à corrupção para o ambiente institucional, para o ambiente organizacional. Ou seja, eu tenho que também entender que a corrupção não está apenas no âmbito pessoal e que eu não vou combater a corrupção apenas olhando para a sanção a uma determinada pessoa. Mas existem organizações corruptas, existem instituições corruptas, existem sistemas corruptos ou que acabam corrompendo as pessoas. E é por isso que precisamos também tratar de atacar a corrupção num nível institucional, num nível corporativo, num nível organizacional. E foi essa a grande virada do direito brasileiro nos últimos anos, especialmente com o advento da Lei Anticorrupção, da Lei 12.846 de 2013. Como bem disse também o nosso desembargador-presidente, a Lei Anticorrupção ela buscou a punição das pessoas jurídicas, ela trouxe a punição da corrupção para o patamar corporativo, para o patamar organizacional. A corrupção não é mais de um agente isolado, a corrupção não é mais do dirigente, não é mais do gerente, do gestor, mas a corrupção é também, ou pode ser também, da organização. E aí vem um olhar novo do direito. Qual é o olhar novo do direito? Vamos responsabilizar as organizações. E também vamos buscar incrementos, subsídios, elementos para que as organizações possam desenvolver uma visão, possam desenvolver uma cultura, possam guiar-se por valores que afastem a corrupção. Vamos atacar a corrupção com um olhar propositivo, com um olhar preventivo para as organizações e não apenas para as pessoas. Essa talvez seja a principal transformação do direito no combate à corrupção. E aí volto para as novas técnicas, né, de combate à corrupção, analisando aqui a pessoa jurídica, a organização como sujeito destinatário e também o agente do sistema anticorrupção. Hoje, no dia desse evento, a resolução número 4 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que implanta, né, sua política de integridade, o seu programa de integridade, faz um mês. Né, e há ali uma definição muito precisa do que vem a ser esse olhar da integridade, que é exatamente o olhar que confere à organização a capacidade de mitigar desvios éticos, fraudes e corrupção na tomada de decisão e no processo de trabalho, a fim de garantir a entrega de resultados esperados pela sociedade. Ou seja, nós temos um novo olhar, uma nova visão, que é uma visão da organização, é uma visão para a cultura, é uma visão para o entorno, para o sistema. E isso muda tudo. Infelizmente, quando se começou a falar sobre compliance no Brasil, e compliance no Brasil é uma expressão que está muito ligada ao ambiente empresarial, não é? Enquanto integridade tem essa dimensão da ética organizacional, mas para as organizações públicas, quando se começou a falar sobre compliance no Brasil, a visão era: vamos atender a esse requisito, vamos criar normas e vamos mostrar para a sociedade que estamos aqui atendendo às regras. Compliance como mera conformidade. Mas compliance e integridade são mais do que isso. Né? Compliance e integridade significa uma resposta que caracteriza a verdadeira visão da organização em prol de uma ação ética, de uma cultura ética. O professor Norberto
pontuou muito bem que esse trabalho não é um trabalho muito fácil. Ele criticou aí esse padrão do homem cordial. Eu costumo dizer, professor Roberto, que nós temos no Brasil um padrão moral muito ambivalente, ou seja, existe um relativismo moral com o qual se convive de maneira muito tranquila na nossa sociedade. E essa talvez seja uma das principais dificuldades para se implantar uma cultura de integridade nas organizações. E aqui alguns exemplos, apenas ilustrativos. Por exemplo, a dissociação entre a retórica missionária, utilizada no Brasil, e ao mesmo tempo a maneira como os escravos eram tratados, por esse mesmo público. A distinção, o sincretismo religioso, que é muito característico do Brasil também, e que mostra que nós temos um olhar flexível, relativista, sobre nossa construção moral. Nesse slide, eu ilustro para vocês o resultado de uma pesquisa, uma famosa pesquisa feita ainda na década de 80, com 9.500 executivos no Brasil, que definiu esses executivos, a conduta deles a partir de 4 perspectivas: oportunismo, dubiedade acentuada, dubiedade moderada ou integridade, que a parcela expressiva desses executivos atuava com um olhar oportunista, com uma racionalidade que não é a racionalidade comunicativa a que se referiu o professor Norberto, mas uma racionalidade estratégica, meramente estratégica, ou dubiedade como uma característica do padrão decisório das nossas grandes corporações. Então, a corrupção coloca para nós o desafio do comportamento ético. Existe um texto muito famoso, que está citado aí nesse slide, como vocês podem ver, que é um texto do professor Ronald Sims, intitulado O Desafio do Comportamento Ético nas Organizações, que ele indica que o desafio da ética é o principal desafio do nosso tempo. Hoje, 2/3 das 500 maiores empresas do mundo têm desvios éticos. As organizações, muitas vezes, recompensam comportamentos que violam padrões éticos. Nas empresas, principalmente, a gente vive uma tensão, muitas vezes, entre os valores empresariais e a integridade. O vale tudo para se conseguir o cliente ou o lucro, e a ética. E nós temos um olhar novo sobre as organizações, que é dado pela psicologia comportamental. Bom, quando a gente fala sobre integridade e compliance, a gente percebe que existem visões distintas, visões dissociadas sobre o que seja integridade e compliance. Nós fizemos um evento em 2018 lá na Fundação Dom Cabral, e essas são algumas das impressões que normalmente são trazidas quando se fala sobre compliance e integridade. Uma empresa que cumpre suas obrigações e realiza práticas adequadas de auditoria e contabilidade, uma empresa que possui um conselho de administração efetivo, quem tem práticas éticas implantadas na organização, que não possuem práticas de suborno e corrupção, que possuem transparência de informações em níveis satisfatórios. Essas são algumas das impressões que nós extraímos sobre o compliance. Nesse mesmo evento, alguns mitos também. Compliance seria muita teoria e pouca prática, seria um tema acadêmico abstrato demais, seria um tema menos relevante do que a área de negócios, seria o mesmo que governança corporativa, ou a minha organização é pequena demais
para se pensar em compliance. Eu vou parar de compartilhar para voltar para vocês. Existem muitos mitos em torno da ideia de compliance por conta de uma visão equivocada de que isso seria um assunto para grandes corporações, para grandes empresas, e na verdade o compliance representa, assim como a integridade, uma mudança de cultura, uma mudança de olhar que pode ser dirigido para uma grande organização, como pode ser dirigido para nós mesmos. A nossa vida, eventualmente, pode estar ou se colocar em compliance, e esse olhar pode, sim, se voltar para nós. Então, compliance não é um assunto que deve estar distante da nossa realidade. Uma coisa que eu noto, infelizmente, isso principalmente em empresas, em organizações que querem estar em compliance, é que muitas delas querem o compliance apenas para mostrar ao público que estão praticando algo que está na moda. Infelizmente, o compliance não significa, na maioria das organizações, uma mudança de olhar, uma mudança de teleologia, um novo enfoque para as relações e para a finalidade que se busca no agir institucional. Vou voltar nos slides. Quando a gente pensa em compliance, integridade, o tema central, e é o tema central da nossa fala hoje, sem dúvida, são os programas de integridade. O tribunal está implantando um programa. Eu gostaria de discutir com vocês alguns dos temas relativos a essa implantação. O que é um programa de integridade? O programa de integridade ele consiste num conjunto de mecanismos e procedimentos que vão consolidar numa organização essa nova perspectiva ética. Esses procedimentos podem envolver auditoria, incentivo à denúncia, aplicação de códigos de ética e conduta, criação de políticas e diretrizes com o propósito de se desestimular fraudes, desvios, irregularidades, enfim. Um conjunto de mecanismos que cria ou que dá à organização condições de ingressar nesse novo patamar consistem naquilo que nós chamamos de programa de integridade. A literatura, de um modo geral, ela entende que um programa de integridade ele deve conter 5 pilares. Interessante notar que a resolução número 4 do Tribunal de Justiça ela está bastante alinhada com essa perspectiva, atenta aos pilares definidos pela literatura a respeito dos programas de integridade. Apesar de mencionar 4 pilares, na verdade, todos os 5 elementos estão ali presentes. Eu gostaria de comentar com vocês cada um desses pilares. O primeiro deles, o comprometimento e o apoio da alta direção. Significa que todos os gestores, todos os agentes que tomam as decisões estratégicas de uma organização devem, de maneira cotidiana e permanente, manifestarem sua adesão com a integridade, sua adesão com esse novo olhar sobre a organização e sobre seus propósitos, vendo a integridade como um componente do dia a dia da minha ação, como uma pauta permanente de conduta. Sem esse comprometimento, sem esse apoio, nenhum programa vai à frente, infelizmente. E é infelizmente o que nós notamos, não em organizações públicas, mas em empresas, onde os executivos normalmente não entendem o programa de integridade como algo meramente protocolar. A gente nota ainda que outro pilar do programa de integridade é a existência de uma instância responsável pelo controle. Eu preciso ter alguém que tenha competência, que tenha atribuições definidas de maneira bastante objetiva, que tenha orçamento, que tenha conhecimento técnico para executar essa política,
para implantar o programa de integridade na organização. De nada adianta essa instância ser criada, por exemplo, e não dispor de meios humanos, meios econômicos, financeiros, orçamentários, técnicos, para executar essa função. É mais importante, me parece, da instância responsável pela integridade é que ela tenha acesso permanente à alta direção, que ela possa se reportar sempre à alta direção a tratar dos assuntos ligados à integridade. É preciso ainda, o terceiro pilar do programa de integridade é a análise de perfil e riscos. É muito importante que a organização tenha os seus riscos mapeados. O que é um risco? Um risco é qualquer evento, normalmente um evento inesperado ou incerto, que contribui para que um resultado não seja produzido. Então, se você tem lá um planejamento com metas definidas, você precisa imaginar que riscos podem incidir para que aquelas metas não se concretizem. Riscos são eventos, portanto, que impedem que você alcance o seu resultado final. No tribunal, por exemplo, a boa prestação jurisdicional, a prestação jurisdicional célere, enfim, são objetivos que podem ser definidos dentro de um planejamento estratégico. E o mapeamento de riscos, por exemplo, vai identificar que riscos existiriam para que esses objetivos eventualmente não possam ser alcançados. A gente tem ainda a definição de regras e instrumentos, e a resolução número 4 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios define muito bem quais seriam esses instrumentos, o Código de Ética dos Servidores, políticas que eventualmente venham a ser criadas para definir procedimentos de integridade que vão se internalizar e fazer parte da cultura do tribunal. Eu sou servidor público, imagino que isso eventualmente possa não ser tão fácil. Existem resistências, mas o trabalho de integridade é um trabalho constante, é um trabalho permanente. E, por fim, uma quinta parte, um quinto pilar do programa de integridade é a existência de estratégias de monitoramento contínuo. É preciso que esse programa não seja um programa estático, que ele seja dinâmico, que as demandas da sociedade, que as demandas da organização, que as demandas de magistrados, que as demandas de servidores e jurisdicionados sejam polidas permanentemente para que a organização possa melhorar sua matriz de risco, melhorar suas políticas, melhorar seus indicadores e, com isso, crescer e avançar ainda mais no grau de integridade que vai produzir. A gente tem na literatura alguns outros pilares ou princípios, como, por exemplo, na legislação inglesa, no Bribery Act de 2010, a gente vai encontrar alguns pilares. Na legislação brasileira, a gente vai também encontrar no Decreto 8.420, que regulamenta a lei anticorrupção, nós vamos encontrar aí alguns pilares que devem estar presentes nos programas de integridade. Eu queria, agora, rapidamente, antes de continuar, fazer com vocês uma enquete a respeito das dificuldades sobre os programas de integridade. Considerando o que um programa de integridade deve conter, quais são, na visão de vocês, as principais dificuldades que um programa de integridade teria para se concretizar, para se efetivar? Posso soltar, professor Vinícius? Por favor. Então vejam aí, nós temos uma resposta que de fato representa a principal dificuldade para a implantação dos programas de integridade no Brasil. É uma resposta comum, que é a dificuldade que nós temos para internalizar essa cultura. Infelizmente, a visão que se tem sobre integridade no Brasil é uma visão
muito formalista, a visão de que eu tenho um código de regras, tenho um código de condutas, esse código foi definido, foi efetivado, e isso é suficiente para que a cultura da integridade esteja implantada. E, na verdade, sem a internalização, né, desses valores, sem a internalização desses objetivos, não há programa de integridade efetivo. Aqui no Tribunal de Justiça, eu vou compartilhar com vocês novamente a tela. A integridade ela vem definida pela Resolução número 4 a partir de 7 princípios muito interessantes. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que é um princípio basilar, né, da organização pública, o princípio da transparência, que vai além da mera publicidade. Né? A transparência significa que a administração está plasmada para a sociedade, para a visão da sociedade permanentemente. A conformidade, que é diferente da integridade, porque a conformidade é a adequação. A conformidade é o acolhimento das diretrizes normativas, mas ela não é suficiente, porque a integridade não é só cumprir o que está escrito, a integridade é internalizar o propósito, é agir motivado por aqueles fins. A ética, o sigilo, eventualmente, quando for o caso, não é? O monitoramento constante, que é feito pelas organizações de controle interno, inclusive via pergunta aí no chat, enquanto havia enquete sobre os controles internos. Os controles internos fazem parte dos programas de integridade, principalmente na esfera ou no pilar do monitoramento constante e do aprimoramento do programa. E a accountability, que é uma expressão cada vez mais visada no âmbito público, né, e que significa o fato de o gestor, de o agente público estar sujeito permanentemente ao controle e à responsabilização. Não há ação pública sem responsabilidade, sem essa responsividade que é a accountability. Lá na Fundação Dom Cabral, nós fizemos uma pesquisa com alguns executivos e eles responderam sobre os motivos pelos quais viam insucesso nos programas de integridade. Olha aí, algumas razões para o insucesso dos programas de integridade. Identificar e avaliar aspectos de compliance e marco regulatório, uma dificuldade legal. Integrar o compliance com as demais áreas da organização. Esse é um desafio também bem interessante. Quer dizer, muitas vezes se cria o programa de integridade, mas o programa de integridade fica isolado, ele não está alinhado, ele não tem uma ação matricial com as demais áreas da organização. Capacitar os públicos interno e externo, políticas e procedimentos, execução de investigações e diligências, patrocínio dos executivos, garantia da independência da área de integridade e justificar o custo ou não conformidades, que é uma questão bem empresarial. Eu costumo dizer, fazendo uma síntese de tudo isso que foi dito pelos executivos, né, de que os programas de integridade normalmente não dão certo por 3 fatores. Primeiro, por uma perspectiva eminentemente legalista, de que o compliance e a integridade seriam um conjunto de normas apenas. Isso é errado. O compliance tem que ser uma convicção. O compliance tem que ser uma cultura. A integridade ela tem que integrar o meu agir. Então, não posso ter uma perspectiva eminentemente legalista. As áreas de compliance, esse é o segundo problema, estão muitas vezes desconectadas da administração cotidiana, são vistas como um assunto meramente protocolar, como um assunto meramente figurativo. E, finalmente, esse para mim é o principal problema, quando se fala em integridade nas organizações, e isso inclusive em organizações públicas,
Os quadros da integridade estão mais preocupados em identificar as maçãs podres do que em criar condições para que as maçãs se mantenham rígidas dentro do cesto. O papel da integridade não é identificar o desvio, mas é promover um ambiente regulatório, um ambiente cultural, para que as pessoas possam portar-se da melhor maneira, de acordo com os melhores padrões éticos. Eu já vou encaminhando para a minha conclusão. Eu destaco para vocês aqui algumas estratégias para que os programas de integridade possam ser bem-sucedidos. Estratégias de campo pessoal, estratégias de natureza cultural e estratégias no campo da liderança. Primeiro, em âmbito pessoal. A gente, quando fala de integridade numa organização, tem que reconhecer que somos sujeitos que podemos falhar, que podemos cometer deslizes, que somos pessoas falíveis. Portanto, reconhecer a nossa vulnerabilidade é o primeiro passo para a ação íntegra. A gente nota que as pessoas que normalmente acham que não cometem falhas são as que mais cometem. Reconhecer a nossa falibilidade, conhecer os nossos valores e desenvolver a nossa imaginação. O que eu chamo de imaginação moral? É entender como os nossos valores, os nossos princípios, eles estão alinhados com a organização em que nos enquadramos e tentar direcionar ao máximo uma ação voltada à concretização simultânea dessa ética pessoal e da ética organizacional. O papel da cultura, é muito importante que a organização, que a instituição, ela consiga proporcionar para os seus colaboradores segurança psicológica, estimular o pensamento divergente, fortalecer a confiança mútua, estimular discussões abertas sobre a integridade no dia a dia. Eu noto, e aqui vou dar um relato de uma experiência até pessoal, eu noto que nós temos muita dificuldade de falar sobre os desafios éticos do dia a dia. Recentemente nós tivemos um episódio numa organização em que eu atuo de vazamento de informações e era um tabu falar sobre aquilo. Informações que não poderiam vazar, vazaram. E nós temos que ter a liberdade para tratar desses assuntos com confiança, de que isso será para a melhoria da organização. E, finalmente, o papel da liderança. A liderança é fundamental na implantação da integridade. A liderança pelo exemplo, a liderança com comunicação e diálogos permanentes e a liderança que recompensa o bom comportamento. Liderança, já dizia Alfred Sloan, não é carisma, não se trata de relações públicas, não é espetáculo, é comportamento constante. O cargo não lhe confere privilégio, não dá poder e impõe responsabilidade. Esse é o dever da liderança no programa de integridade. E aqui, complementando até um pouco do que o professor Norberto falou na sua bela exposição, vivemos, na minha ideia, na minha compreensão, um novo zeitgeist, um novo momento, um novo espírito do tempo. Um mundo que é cada vez mais transparente, em que a mudança se dá de modo cada vez mais rápido, as pessoas cada vez mais conscientes, empoderadas, conectadas, os cidadãos com cada vez mais expectativas sobre a sociedade, e isso, sem dúvida nenhuma, atrai todos os olhares para a integridade. A integridade se transforma numa imposição. E a integridade caminha, nos próximos anos, para alguns temas, como o respeito à diversidade, a segurança da informação e dos dados pessoais, que é um tema que vai atingir as organizações públicas e privadas, o amadurecimento dos programas de integridade, que, criados inicialmente com um olhar protocolar, tendem a se aprofundar sobre as organizações, e também a ideia de
integridade voltada para um capitalismo consciente, um consumo consciente, a sustentabilidade, a solidariedade. E eu termino deixando aqui uma frase, para mim, muito válida, de um professor alemão que, radicado nos Estados Unidos, trabalhou na interface da filosofia e do direito, e ele diz: o reconhecimento dos desmandos éticos existenciais como uma proeza intelectual não é suficiente. Ele tem que ser seguido de um trabalho apaixonado de resistência diária contra a mentira da existência, um trabalho para toda a vida. É exatamente esse o trabalho da integridade. Ele é um trabalho diário, ele é um trabalho que representa um dever e uma ação diária. Muito obrigado pela atenção.